Olá, eu me chamo Ana Carolina Castilho e hoje eu vou falar sobre as legislações que envolvem a profissão de vendedor ambulante. De acordo com a Lei Ordinária número 10.605, de 29 de dezembro de 2008, regulamentada pelo município de Porto Alegre, se considera o comerciante ambulante ou prestador de serviços ambulante a pessoa natural ou jurídica que exerce atividade lícita e geradora de renda nas vias e nos logradouros públicos do município de Porto Alegre, de forma personalíssima ou por meio de auxiliares, mediante autorização do Executivo Municipal. A partir dessa definição, explica-se a importância do debate a respeito da legalização dessas atividades na medida em que sua prática se dissemina vertiginosamente pelo país. Com a crise econômica e a falta de empregos, muitos trabalhadores que antes pertenciam ao setor formal da prestação de serviços tiveram que apelar para a prática de comércio ambulante para garantir o sustento da sua família. Assim, a presença dos vendedores ambulantes dos municípios brasileiros não é uma novidade da crise econômica, mas sim, historicamente, uma necessidade da população já idosa e com limitações, que ainda precisa do sustento do trabalho, mas que não encontra empregadores dispostos a acolhê-los, ou também uma realidade para aqueles que sofrem de deficiências físicas e ou mentais e que não encontram locais inclusivos e preparados para contratá-los, ou ainda imigrantes que se deparam com barreiras linguísticas e culturais. A atividade ambulante dentro do país, entretanto, ela pode ser remontada desde o período da escravatura, quando as chamadas negras de tabuleiro eram colocadas para vender doces nas ruas, e foi assim que muitas delas conseguiram comprar sua liberdade. Em São Paulo, mais especificamente, o comércio ambulante ajudou a construir a cidade, com a participação de antigos escravos e imigrantes que deram origem a espaços populares, como a Rua 25 de Março, muito conhecida, e hoje existem mais de 138 mil ambulantes na cidade de São Paulo. Então, a partir daí, a gente já vê como é uma atividade que tem desde sempre, mas com a crise econômica e ainda mais com a pandemia, tem aumentado ainda mais. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, apenas 5% dos milhões de vendedores ambulantes do Brasil têm autorização para trabalhar. A falta de alvará adequado deixa esses trabalhadores ainda mais vulneráveis à violência e à incerteza de se conseguirão manter a sua fonte de renda. E é por isso que o debate e a disseminação de informações a respeito dos direitos e deveres desses trabalhadores se faz necessária. E é por isso que eu escolhi esse tópico para o meu trabalho de direito empresarial. A legislação federal que regula o comércio ambulante é o Decreto-Lei nº 2041, de 27 de fevereiro de 1940, assinado por Getúlio Vargas, que já faz bastante tempo. Apesar disso, cada município sustenta a sua própria legislação, que regula o procedimento de autorização para exercer o ofício na cidade, bem como as restrições e os locais em que a prática será permitida. A constante mudança nessas legislações e o alto número de versões específicas para cada município torna a sua análise muito complicada. Por isso, eu destaco aqui apenas algumas das legislações principais de Porto Alegre. A Lei nº 10.605, de 29 de dezembro de 2008, e o Decreto nº 17.134, de julho de 2011, que faz a regulamentação dessa lei. A Lei nº 12.779, de 13 de novembro de 2020, cuja seção 7 sobre a possibilidade de instalação de mobiliários urbanos para algumas categorias, como engraxates, alimentação, bebidas e flores, é mais relevante para esse trabalho. Um outro exemplo de mudanças que vem ocorrendo para a melhor inserção das atividades econômicas informais na legislação brasileira é a PL 5.381 de 2020, que foi elaborada dentro do Senado e pretende revogar uma proibição específica do decreto de 1940, que eu abordei antes, sobre a proibição de comerciantes oferecerem mercadoria dentro do transporte público. Essa PL pretende permitir somente a venda de doces embalados dentro do transporte, mas mesmo assim já é um avanço de uma tentativa de mudança de uma legislação tão antiga, né? Para se tornar um vendedor ambulante em Porto Alegre, agora eu vou explicar, atualmente tem que requerer a expedição do alvará de ambulantes para a Coordenação de Promoção Econômica, o CPE, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
SMDE para atividades comerciais e de prestação de serviços exercidas em espaços públicos que sejam itinerantes, fixas ou transitórias. Precisará, para isso, fornecimento de documentação pessoal, que é a identidade, o CPF e comprovante de residência. Vai ser avaliado o local que efetuará as vendas, e uma vez que tu consiga esse alvará, o local que vai estar lá é o local que tu vai ter que fazer a venda. Se o vendedor for identificado fora do local estipulado, ele vai ter que pagar a multa. Se for reincidente, a multa será maior e, bom, tem algumas penalidades específicas. Será recolhida também uma autorização para o dono do imóvel em frente do local em que o vendedor pretende fazer suas vendas, caso o equipamento seja transitório ou fixo. Por exemplo, uma barraquinha de pipoca que vai ficar mais ou menos a maior parte do tempo naquele local, precisa de uma autorização do comércio da frente para ficar ali. Caso envolva manejo de alimentos, o vendedor precisa fazer o curso de boas práticas para esse serviço de alimentação, que é válido por 3 anos, pode ser feito em vários estabelecimentos, como a URGS. E caso envolva o uso de gás, deve ser feito o curso de treinamento de prevenção e combate a incêndios, válido por 4 anos e é feito no Corpo de Bombeiros. Depois disso, tem que pagar a taxa de fiscalização, localização e funcionamento, o TFLF, e a contribuição sindical anual obrigatória. Aí, dependendo da atividade, ainda tem que pagar uma taxa ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU. Para cadastrar auxiliares de serviço, tem que fazer mais procedimentos específicos. Além dos direitos e deveres especificados nas legislações municipais citadas anteriormente, também é direito do vendedor ambulante fazer cadastramento como MEI, ou microempreendedor individual, categoria instituída pela Lei Complementar 128/08. É bem recente também. Apesar de não ser uma necessidade para exercer a profissão legalmente, ter um CNPJ MEI transmite mais credibilidade ao consumidor e dá ao trabalhador acesso aos benefícios de um trabalho informal, que um trabalho informal normalmente não forneceria. Após a regularização do seu comércio ambulante, o trabalhador pode abrir seu CNPJ MEI, caso se enquadre nos requisitos de não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa, só contar com no máximo um empregado, ter uma faturação anual de até R$ 81 mil e exercer uma das atividades permitidas ao MEI. No caso, vai ser um SENAI, uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas, um número. O 5612, por exemplo, é o de vendedores ambulantes de alimento. Essa é a única que tem categoria específica para vendedores ambulantes. Fora isso, tem que ser identificado o número do SENAI da atividade que o trabalhador vai exercer como ambulante e então colocar na especificação venda de ambulante. A partir do cadastramento como MEI, será pedido o pagamento do boleto DAS mensal ou documento de arrecadação do Simples Nacional, de valor fixo para cada categoria do MEI. A partir daí, o vendedor ambulante pode ter acesso a vários benefícios do INSS que de outra forma ele não teria, como muitos trabalhadores informais ainda não têm. Alguns deles são aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e maternidade. E tem também outros benefícios, como a isenção de outros tributos por causa do pagamento único do DAS e o crédito com juros mais baratos nos bancos. A possibilidade do cadastramento do vendedor ambulante como MEI abriu muitas portas necessárias que evitam a precarização do trabalho informal e a vulnerabilização do trabalhador que o pratica. Apesar disso, muitos ainda não têm acesso a esses recursos pela dificuldade que encontram na obtenção de alvarás municipais, como o frequente censamento de emissão de permissão que os trabalhadores encontram em muitos municípios. Tais dificuldades acabam por refletir nos 95% de vendedores ambulantes que vivem na ilegalidade e acordam todos os dias pensando se hoje perderão toda a sua mercadoria ou terão que pagar multas muito maiores que a sua renda mensal. Obrigado pela atenção e as referências utilizadas no trabalho estão na descrição do vídeo.